Sejam bem-vindos a mais esta Career Talk, a segunda Career Talk. Este é um conceito que se criou aqui para dar a conhecer histórias que nós queremos que sejam inspiradoras, por serem histórias de pessoas que nós achamos que têm coisas interessantes para partilhar. E uma nota desde já, eu dizia isto aqui há uns tempos, numa conversa que tivemos, acho cada vez mais que há histórias e pessoas interessantes para se conhecer. E, portanto, aquilo que é nosso espírito aqui também na BeWiser é precisamente contribuir para dar palco para essas histórias que achamos que merecem ser ouvidas. E depois temos uma outra preocupação ou objetivo com este conceito, que passa por, neste tempo mais difícil, contribuir financeiramente para causas meritórias e, portanto, o valor das inscrições que nós temos com estas conversas revertem na totalidade para a Associação Salvador. Desta vez, nós contamos aqui com o Pedro Melo. Pedro, muito obrigado por estares aqui connosco. E eu vou fazer exatamente o que fiz na primeira conversa. Não vou dizer nada sobre ti e, portanto, peço-te que comecemos precisamente por aí. Que nos digas tu quem és. Não é fácil. Começo por agradecer à BeWiser a oportunidade e, acima de tudo, o reconhecimento por poder estar aqui a partilhar realmente alguma coisa da minha vida que não é ainda muito longa, mas que, de alguma forma, podendo falar um pouco de mim, sou alguém que veio de Lisboa para o Norte, no sentido de procurar algum caminho que me parecia na altura o caminho certo, sendo que, ao longo da minha vida, sempre fui tendo algumas indecisões sobre qual seria o caminho a seguir na vertente profissional e, portanto, acabei por perceber que aqui no Norte e no curso de enfermagem acabava por ter a oportunidade de reconhecer-me melhor naquilo que seria a minha relação com os outros e com as pessoas. Acima de tudo, sou uma pessoa que gosta muito de pessoas e, por isso mesmo, a enfermagem trouxe-me a oportunidade de conhecer melhor as pessoas na sua essência e naquilo que elas são no todo. Deixa-me só interromper pelo seguinte. Disseste uma coisa curiosa. Tens sentido algumas indecisões. É por isso que tu tens experimentado coisas distintas, porque já foste enfermeiro em alguns sítios, não é? Já fizeste outras coisas que abordaremos daqui a nada. Agora dás aulas na Universidade Católica. Se alguém pegar no teu currículo, vai olhar e vai pensar: pá, aqui o Pedro Melo anda sempre a saltitar, há o risco de ser assim interpretado, ou tu poderás responder: não, eu sou um curioso, gosto de andar a experimentar coisas diferentes? Eu diria que mais que curioso, quem analisar o currículo vai perceber que eu gosto de renascer. E, acima de tudo, renascer a partir daquilo com que cresço, com aquilo que já vivi. E, portanto, nada do que eu faço de diferente é desligado do que eu fiz antes. Simplesmente entro naquilo que eu chamo de uma metamorfose, pegando nessa palavra, pegando naquilo que eu já fui e recriando-me naquilo que eu posso dar aos outros de diferente com o que aprendi até então. E aí, tanto no curso, e realmente enquanto enfermeiro já passei por várias experiências, tanto a nível hospitalar como de cuidados subprimários diferentes, e posso dizer que aquilo que hoje sou foi uma construção daquilo que eu fiz, não só como enfermeiro, mas em tudo o que fiz ao longo da vida. Então deixa-me só interromper-te. Não sei aqui se as pessoas conhecem assim o Pedro tão bem, talvez não, por isso é que estamos aqui. Mas antes de começar a ser enfermeiro, eu não resisto a pegar nisto que conheci um dia destes, ou que soube um dia destes quando almoçávamos. O Pedro, antes de entrar em enfermagem no Porto, esteve quase a iniciar uma carreira de ator numa série que na altura foi relativamente impactante, pelo menos para as pessoas que têm a minha idade, 30 e muito poucos. 30 e muito poucos. Foi o Riscos, Sim. Não é? Tu não tens ainda 30. Conta-nos lá o que é que aconteceu para estares quase numa série desse tipo, e depois acabaste por não ir. O que é que foi isso? Inicialmente, o meu objetivo sempre foi estar ligado às artes, de alguma forma. E realmente a minha vida de ator começou muito antes da vida de enfermeiro ou de outra profissão qualquer que eu depois também tive. Mas a vida de ator realmente mantém-se ainda hoje, é uma paixão que eu tenho, é pela representação.
e na altura eu fazia teatro amador, até porque o teatro é das grandes paixões que eu tenho, muito mais do que a televisão. De qualquer forma, eu fiz teatro amador em Setúbal durante alguns anos, participei também e desde há muitos anos sempre escrevi guiões e representava-os em sala de aula com os colegas, portanto acabava por fazer teatro e sempre o fiz ao longo da vida. A série Riscos, de facto, na altura em que houve casting na RTP para a série, eu na altura tinha uns 17 anos, provavelmente sim. Foi no final dos anos 90, não é? Foi. E, portanto, na altura, eu lembro-me que o casting chamou imensos jovens para a Avenida 5 de Outubro, para a RTP, e na altura eu passei pelo processo de castings e realmente cheguei ao fim e consegui ficar com um dos papéis. A questão é que, realmente, a vida de ator não era propriamente tão bem aceito como é hoje, e realmente a minha família, na altura, sugeriu-me que podia ter um curso paralelo para não ser só ator, porque não me ia permitir ter uma vida estável. E na altura, então... Assim serias ator e farias uma coisa séria. Exatamente. Exatamente. Uma coisa, é mesmo essa a expressão que utilizaram na altura. E entretanto, entrei para a enfermagem, precisamente para fazer a coisa séria, paralela com a representação. Sendo que foi uma decisão muito complicada, porque eu realmente entrei na série Riscos. Entrei na série não, fiquei com o papel. Mas as gravações eram essencialmente no Algarve e em Lisboa, e eu lembro-me que na altura concorri só para as escolas de enfermagem de Lisboa e em Faro, que era para me permitir conjugar as gravações com o curso. Mas, ironia do destino ou não, na altura em que concorri para a enfermagem, enganei-me a preencher os papéis e, portanto, acabei por pôr o curso certo, mas a escola do Porto. E na altura foi interessante e muito difícil de decidir, porque na altura em que entrei na primeira opção, que era no Porto, as gravações iriam começar um mês depois, mais ou menos, e portanto eu tive que escolher entre desistir do curso de enfermagem e ir para Faro, ou entre desistir da série Riscos e vir para o curso de enfermagem, com a pressão familiar de que deveria desistir da série e vir para o curso. E cá estou eu no curso de enfermagem, portanto por isso é que sou enfermeiro, mas de alguma forma foi das decisões mais difíceis que tive que tomar, sendo que mantive a ligação à representação e continuei a fazer alguns cursos, workshops, nomeadamente também na área da animação. Eu fiz cursos eu posso dizer cursos de desenhos animados, em que aprendi realmente a fazer modulação de voz para poder permitir fazer filmes de desenhos animados. Se sabemos, o Pedro também é enfermeiro. Exatamente. Mas aí era que eu queria chegar. Há pouco, quando falei da renovação e do recriar-me a partir daquilo que foi a minha experiência, ainda hoje, como enfermeiro, sou um enfermeiro que não deixou de ser ator, não no mau sentido da coisa de representar naquilo que faço, mas no sentido em que trago tudo o que aprendi para a minha prática clínica. Daí que a intervenção comunitária, que sempre foi a área onde trabalhei a maior parte dos anos, exigiu de mim utilizar tudo o que aprendi como ator para, por exemplo, na saúde escolar, que foi uma área onde trabalhei muitos anos, conseguir chegar aos professores, aos alunos, de uma forma muito mais eficaz, recriando até materiais do ponto de vista pedagógico, que em termos de ganhos em saúde trouxeram um resultado pela forma como foram criados, e em que eu, por exemplo, tive que recriar personagens animados, eu fiz as vozes dos personagens todos. Portanto, isso tudo foi o que aprendi como ator e que trouxe agora também como enfermeiro, com a intencionalidade de ter ganhos em saúde. E em termos de gestão de emoções, ajudou isso, porque eu imagino ainda por cima que, enfim, quem trabalha em ambiente de saúde precisa de conseguir fazer isso de forma competente, e essa tua veia de ator, ou essa tua competência como ator, ajuda também, de alguma forma, a gerir as emoções? Ajuda a gerir. Não só a escondê-las? Sim, a esconder é difícil, esconder emoções. O que ajuda é que, de alguma forma também, enquanto enfermeiro e enquanto ator, uma das áreas que sempre me trouxe maior interesse foram precisamente as emoções e os sentimentos, que foi sempre uma área que eu estudei aprofundadamente. E eu tenho noção que, obviamente, a formação de ator permite-me não esconder a emoção, mas perceber que a forma como ela se expressa através do corpo, e há um autor muito interessante que fala de emoções, que é o António Damasio, que nos diz que as emoções se dramatizam no teatro do corpo e os sentimentos no teatro da alma, e realmente no teatro do corpo é possível controlar muito melhor a emoção que o meu corpo quer transmitir, mas que eu consigo controlar pela formação que tive, como é óbvio. E isso, principalmente na área em que eu trabalhei, quando trabalhei na área hospitalar, nomeadamente num serviço que tinha muito peso oncológico nos cuidados que eram prestados,
Eu sempre que fazia noites, posso-vos dizer que, por exemplo, cada noite que eu fazia, faleciam ou morriam 2 ou 3 doentes meus. E, portanto, eu teria que gerir muito bem o processo de acompanhamento para que a pessoa morresse com dignidade e, acima de tudo, numa sensação completa de que estava acompanhada por alguém que lhe dava segurança na passagem para a morte. No fundo, é realmente uma passagem para outro nível e que as emoções ajudam-nos também a controlar essa questão. Entretanto, realmente o curso de ator permite-me, como enfermeiro, também ajudar os outros a gerirem melhor as emoções, porque muitas vezes associamos os enfermeiros à questão do tratamento da doença, Certo. mas enfermagem vem da palavra infirmos, que é sem firmeza, e não doente. E sem firmeza, a maior parte dos seres humanos não estão firmes, porque do ponto de vista das emoções e dos sentimentos, não sabem controlar nem adaptar-se, não só aos processos de doença, mas aos processos de transição que passam na vida. Por isso é que se costuma dizer que quando há pessoas, há enfermeiros. Alguém que acabou de casar, está a passar por um processo de transição, e muitas vezes, do ponto de vista emocional, precisa de alguém que o ajude a adaptar-se ao novo papel de marido ou de mulher. Alguém que acabou de ser pai ou mãe, está a passar por uma transição para ser um papel adequado de pai ou de mãe. E, portanto, o enfermeiro ajuda, acima de tudo, nas emoções. E depois é óbvio que também trabalha as questões não intencionais ou as fisiológicas, daí ter um conhecimento grande também da anatomia, mas a anatomia e fisiologia acaba por ser uma parte pequena daquilo que é ser enfermeiro, que é muito mais do que isso. Daí as emoções e os sentimentos serem uma questão muito importante. Quem diz que os enfermeiros querem fazer tudo, bom, eu não sabia que os enfermeiros também agora querem estar nos casamentos, mas ficamos a saber. Brincadeira. Pedro, diz-me uma coisa, tu pensas tanto sobre a enfermagem, nota-se isso, o que é que tu transmites ou procuras transmitir aos teus alunos, agora que tu também mudaste para uma vertente mais académica, deixaste a prática clínica, estás a dar aulas na Universidade Católica, estás também a fazer um programa de doutoramento, não é? Qual é a mensagem principal que tu procuras que os teus alunos levem? A mensagem principal é, acima de tudo, que percebam a essência do que é ser enfermeiro e que, do ponto de vista político, e quando eu falo do ponto de vista político, não é do ponto de vista da defesa teórica e corporativista da profissão. Político no sentido que, na prática clínica, que é o contexto onde se faz maior política, cada estudante de enfermagem chega ao fim com a garantia de que vai ser um enfermeiro que saberá transmitir perfeitamente aquilo que é ser enfermeiro. E, acima de tudo, que percebam a intencionalidade do que é ser enfermeiro e que tenham uma tomada de decisão clínica, desde o diagnóstico à avaliação de resultados, muito eficaz. E, portanto, que percebam que, realmente, no casamento também pode estar um enfermeiro e que a satisfação conjugal, enquanto área de atenção dos enfermeiros, que é uma área tão importante como uma úlcera de pressão, que também é outra área de atenção dos enfermeiros. E, acima de tudo, o que eu percebo é que os estudantes, quando entram no curso de enfermagem, a maior parte... Não vem muito com aquela ideia muito hospitalar, sim, técnica, marcadamente técnica, enfim, vem instrumental. com uma visão biomédica do ser profissional de saúde ou profissional de doença, que é por aí que eles vêm. Mas depois a missão realmente é que eles percebam que, para ser enfermeiro, o grande desafio, talvez o maior desafio, é descentrar-se daquilo que é a doença e começar a olhar para as pessoas naquilo que é ser pessoa e a complexidade que é ser pessoa. E, portanto, ser enfermeiro e sou suspeito por dizer isto, mas é talvez das áreas das ciências e das profissões mais complexas naquilo que é o olhar às pessoas. E uma curiosidade que eu tenho, fugindo um pouco disso, mas mantendo ali na questão dos estudantes. É sabido que não passamos, enquanto país, momentos muito fáceis, e isso é muito visível em algumas áreas e em particular na saúde e muito em concreto até na enfermagem. São milhares de pessoas que não têm emprego, são milhares de pessoas que se forçam ou se veem na necessidade de emigrar. Como é que tu que, enfim, contactas com esses jovens potenciais e futuros enfermeiros, como é que sentes que é o espírito e enfim, o estado de espírito destas pessoas e o que é que tu lhes consegues ou tentas transmitir? Nós, na Universidade Católica, e agora vou falar enquanto instituição, e onde eu me reconheço, e por isso é que cá estou, tentamos que os futuros enfermeiros e os que já são enfermeiros e estão a fazer formação pós-graduada percebam o grande desafio que é o estado atual em que está a economia nacional, no sentido em
que, se de facto perceberem o que é ser enfermeiro, têm muito maior oportunidade de saber e poder ter emprego em Portugal, não tendo necessariamente que sair de Portugal, no sentido em que a maior parte das necessidades das pessoas, naquilo que está para além da doença, não estão asseguradas. E, portanto, os enfermeiros têm que perceber que Portugal não esgotou de todo o mercado. É preciso sabermos adaptar ao mercado e sermos também empreendedores. E, nesse sentido, de alguma forma, a história da formação em enfermagem não tem permitido que os enfermeiros saibam ser empreendedores naquilo que é o ser enfermeiro. E eu tenho procurado, junto dos estudantes, que percebam que, a partir do momento em que percebem o que é ser enfermeiro, lançar-lhes o desafio de perceberem o que é que podem fazer para além daquilo que já existe e está saturado no mercado. Sendo que, obviamente, e também, o ir para fora do país tem permitido que Portugal tenha evidenciado noutros países aquilo que é a qualidade do ser enfermeiro português. Claro que isso é bonito de se dizer, mas quando alguém quer ficar no seu país e é obrigado, e agora digo obrigado porque alguém pode ir para fora porque quer, e de alguma forma a enfermagem portuguesa tem o mundo aberto, porque realmente o mundo quer os enfermeiros portugueses. E de alguma forma formar-se em Portugal é ter a certeza de que se vai ter emprego em qualquer parte do mundo. Olhando para dentro, realmente Portugal está um pouco saturado naquilo que é o habitual de ser enfermeiro, mas temos bons exemplos de enfermeiros que fazem coisas diferentes e que é a enfermagem que não está ainda a ser assegurada aos cidadãos. E porquê que falta talvez essa criatividade? Consegues identificar alguma razão que leva a que as pessoas não consigam, muitas vezes até muito novas, não consigam pensar para além do tradicional? É nas escolas que está ainda, as escolas estão demasiado formatadas a um modelo muito clássico? É uma questão mais cultural? Eu diria que é um misto e que a cultura, aquilo que é cultural, também acaba por influenciar as escolas. Certo. Mas que, acima de tudo, as escolas também têm que perceber que se o cultural as está a influenciar, têm de alguma forma que mudar a forma, sem dúvida. E realmente não têm sido grandes agentes de mudança algumas escolas, mas algumas escolas têm sido e nota-se a diferença no mercado daqueles enfermeiros que são formados em escolas que os ensinam a ser diferentes e a serem empreendedores. E, portanto, de alguma forma, o mercado também está a obrigar as escolas a mudar de atitude. Achei uma coisa interessante que me está a parecer, que estás a transmitir, não vês parece-me, com um olhar negativo, o facto de alguém emigrar, ir procurar a sua vida noutro sítio qualquer, quando muitas vezes aquilo que é, enfim, o tom mais pessimista que nós vamos tendo por aí na comunicação social, desde logo, é que lá estão as pessoas todas a terem que emigrar, pobres das pessoas, pobre do país. Tu não embarcas nesse tipo de discurso? Não. Acima de tudo, e as pessoas têm muita tendência a dizer eu vou ficar ou vou emigrar porque temos que ser realistas, o país não está preparado para isto. Temos que ser ou otimistas ou negativistas na forma como vemos as coisas, e realmente ser otimista é perceber que mesmo tendo que emigrar, o que é que se ganha de bom com isso e o que é que se leva de bom do nosso país para fora. Claro que também tenho ouvido alguns discursos que dizem que quem está cá é facilmente ditador daquilo que é dizer que é fácil emigrar. Claro. Não diria isso, porque se formos analisar bem o mercado, muitas das pessoas que estão a emigrar são aquelas que já estavam estáveis no nosso país e que também procuram agora oportunidades fora. Portanto, já não são só aquelas pessoas que acabam de se formar e que querem ir para fora. E nesse sentido, emigrar nunca é negativo, nunca, salvo a questão emocional de sair do seu país, mas que também de alguma forma ajuda as pessoas a... Também quem interpreta isso de forma positiva. Até ajuda as pessoas a reconstruírem aquilo que são enquanto pessoas, porque vão conhecer novos desafios, vão adaptar-se a novos contextos e vão trazer uma nova bagagem que nunca iriam ter se não emigrassem. E, portanto, nunca vejo, pelo contrário, vejo que a situação atual do país, acima de tudo, é uma situação de oportunidades e não de desgraças em que as pessoas têm que... É uma situação que vai obrigar, ou que já está a obrigar as pessoas a serem criativas e, acima de tudo, a não se deixarem levar por aquilo que, por via da necessidade que vão tendo, e cada vez mais as pessoas vão ter necessidade de procurar algo que lhes dê não só dinheiro, mas também o dinheiro. E se falarmos só do dinheiro,
as pessoas precisam de comer, certo. e agora falo de uma necessidade humana básica, o que obriga as pessoas a procurar algo que, analisando melhor o mercado, e muitas vezes pessoas que nem têm formação superior, e muitas vezes até percebemos que é nestas que encontramos maiores criativos, que são pessoas que, não tendo formação, conseguem perceber que criando necessidades nos outros, isso lhes dá benefícios financeiros e outros. E, portanto, em quem tem formação, então o desafio ainda é maior, porque consegue, ou vai ter a oportunidade de olhar para a sua formação e tentar recriá-la de forma a dar aquilo que as pessoas precisam e que lhe traga retornos financeiros também. Portanto, é uma situação de oportunidade e não de desgraça. Por falar em criatividade, tu, efetivamente, és um criativo, porque mais uma, enfim, aqui uma faceta do nosso convidado hoje. És ator, és enfermeiro, és professor neste momento. Sei que és um cozinheiro gourmet também, portanto também é preciso criatividade. E ainda por cima, és autor. És autor e no próximo sábado, dia 30 de novembro, vais lançar o teu primeiro livro. Primeiro ponto, como é que tens tempo para fazer tanta coisa? E depois já vamos lá saber o que é o teu livro. Mas como é que tu te consegues organizar? Ora bem, qualquer um de nós, analisando que o dia tem 24 horas, a forma como aproveitamos o tempo leva-nos muitas vezes a perceber que há coisas que podemos não fazer e que não fazer já é utilizar o tempo não as fazendo. E, portanto, o tempo não para, mas nós podemos utilizar cada segundo de forma muito mais eficaz, dependendo daquilo que é o nosso objetivo. Eu sou uma pessoa que dorme pouco, também isso de alguma forma... vantagem competitiva. Ajuda, exatamente. Mas, de qualquer forma, mesmo dormindo, nós podemos estar a criar e a pensar em coisas interessantes para fazer. Naquela meia hora que o Pedro dorme, ainda consegue processar, ok. Exato. Mas, de qualquer forma, se tivermos muitas paixões, e realmente eu tenho muitas, paixão enquanto emoção que é, e emoção quer dizer é movere, aquilo que nos faz correr atrás, a paixão é talvez das emoções que nos faça mais correr atrás, conseguimos perfeitamente gerir o tempo para procurar aquilo que nos faz sentir bem. E, portanto, de alguma forma, tudo aquilo pelo qual eu sou apaixonado, eu arranjo tempo no dia para o fazer. Portanto, foi assim que nasceu o teu livro. Sim. Que livro é este? Que livro é este? Portanto, o livro chama-se Margens. É difícil de o definir. Para mim não é difícil de o definir, mas é difícil às vezes de o perceber, porque o Margens é uma forma diferente de escrever, porque ele é um ensaio, portanto, enquanto ensaio que é uma análise muito, apesar de aprofundada, resumida daquilo que é a existência humana. Portanto, eu diria que o Margens é um ensaio sobre a existência humana. Uma tarefa que não é fácil. Sim, não será fácil porque fala de nós, mas a forma como está descrito pode não ser fácil para quem está a ler interpretá-lo, sendo que depois de o começar a ler começa a identificar-se com ele. Pronto, e é um livro que está escrito, eu defino como um livro escrito a 3 vozes, porque precisamente ele tem 3 personagens, um deles é um ego auxiliar, porque o Margens está escrito de forma a ser quase que um psicodrama que nos ajuda a perceber aquilo que nós somos. E o ego auxiliar, num psicodrama, é aquela pessoa que ajuda a pessoa que está no processo a perceber o que é ela e o que são os outros e a inverter muitas vezes os papéis de forma a perceber-se a si próprio. Portanto, há um ego auxiliar. Depois há eu próprio, que vou introduzindo cada capítulo, e cada capítulo diz respeito à forma como nós nos relacionamos de forma diferente em contextos de relação diferentes. E depois há a consciência da pessoa que está a ler, que vai utilizando a metáfora das margens para falar de nós enquanto pessoas. Portanto, o livro fala das margens enquanto pessoas e da forma como as margens se relacionam e que, no fundo, sendo margens, são uma só. Porque as margens, no fundo, só existem porque existe água que as separa, porque senão não existiriam, existiria só uma única terra. Portanto, o livro acaba por ser algo escrito de uma forma metafórica e por isso é que é uma prosa poética, mas é um ensaio sobre a existência. E eu no sábado vou trazer o meu na sessão de lançamento, portanto aproveito, aqui faço as vezes do Pedro e convido as pessoas a estarem no próximo dia 30, e portanto depois marcaremos outra conversa
depois de eu ler o livro, para refletirmos sobre ele. Mas como é que te surge, qual é um trigger para um livro? É algo que já tinhas pensado? Foi algo que surgiu? Tens um conjunto de temas que tu já sabes que algum dia na tua vida queres abordar e, portanto, foi o primeiro e já está feito? Como é que é esse processo? Na verdade, antes do Margens eu já escrevi 3 livros, mais. Só que nunca foram, ou nunca senti a necessidade de os partilhar com os outros. Pronto, e são coisas muito diferentes. Tenho um romance, tenho um policial escrito, portanto são coisas muito diferentes. Estão na gaveta. De qualquer forma, o Margens surgiu... Para já. No sentido de que a forma como eu hoje estou na relação com os outros a nível profissional e a nível pessoal fez-me sentir a necessidade de passar ao mundo aquilo que foi a aprendizagem que eu construí ao longo deste tempo sobre o que é sermos pessoas. E, portanto, senti, por várias razões, e se calhar o Margens surgiu, e ele já tinha começado a ser pensado, mas surgiu no momento em que dei a mim mesmo o desafio de fazer um curso de escrita no autoconhecimento pela escrita, é assim o nome do curso, em que nesse curso acabei por ouvir algumas coisas que já saberia, mas que me deram um incentivo para pensar, é agora o momento de realmente poder usar através das palavras uma forma de ajudar os outros também a se compreenderem melhor a si mesmos. E portanto o Margens foi escrito, e isto é um desafio que eu próprio às vezes fico a pensar para mim mesmo, mas o Margens foi escrito em 3 dias. E foi escrito nos 3 dias consecutivos ao curso, na altura em que o fiz. E portanto realmente foram 3 dias onde eu não dormi. Uma verdadeira catarse. Foi uma catarse onde eu realmente não dormi e em cada palavra que agora, depois de ler o livro, leio, consigo lê-lo sabendo ou percebendo que não fui eu que o escrevi. Portanto, isso é muito interessante, porque eu quando leio Margens identifico aquilo que vagamente escrito, com aquele tipo que o escreveu. Mas parece que não fui eu que escrevi, nomeadamente a parte que é a consciência do leitor, que, como disse, tem as 3 vozes. A consciência do leitor não sou eu. O único momento em que sou eu é a introdução ao capítulo. E, portanto, o Margens acaba por ser escrito a 3 vozes, que sendo eu, são 3 pessoas diferentes. E, portanto, isto é um bocado estranho estar a dizer. É facto. Mas é. Só que realmente mas aumenta a curiosidade sobre a leitura, portanto. Acredito que sim. Acho isso interessante. De alguma forma, o dizer que somos nós, não sendo nós, qualquer um de nós, se pensar muito bem naquilo que é enquanto pessoa, consegue identificar-se em várias pessoas naquilo que é a sua vida. E, portanto, nós muitas vezes não nos apercebemos disso, mas ao longo do dia vamos estando de forma diferente com os outros, e se conseguíssemos sair de fora de nós e analisar o que formos ao longo do dia, se calhar há determinados momentos em que nos ouviríamos e diríamos aquele serei mesmo eu, porque de facto as emoções e os sentimentos levam-nos ao longo do dia a sermos diferentes e às vezes não temos consciência do que estamos a ser. Às vezes deixamos ser, levados pela emoção, sem sermos o agente. As emoções são das coisas que mais nos confundem na nossa vida, aliás. Isso é muito interessante porque normalmente nós confundimos muito emoções com sentimentos. Certo. E por isso é que muitas vezes há casamentos que depois terminam, porque as pessoas percebem que afinal a paixão não é o amor, é um exemplo claro de engano, e realmente se nós conseguíssemos sair de nós e nos analisássemos ao longo do dia, iríamos perceber que enquanto pessoas muitas vezes não somos iguais ao longo do dia e não somos nós próprios em tudo o que dizemos. Portanto, e escrever um livro é um desafio interessante porque ao escrever e ao ler o que escrevemos, talvez o confronto com essa diferença seja maior. E daí que o Margens, não é porque eu tenha alguma alteração de personalidade, é porque de facto a forma como foi escrito naquele momento de catarse levou-me a ler algo que, sendo eu não senti ou não sinto ao ler que pudesse ter sido eu a escrevê-lo, mas identifico-me com o que está escrito. Dizias há pouco que uma das coisas que vai sendo comum nas várias facetas da tua vida são as pessoas, é isso, não é? Sim. A tua forma, o gosto que tens de te relacionar com pessoas. Isso cruza muito bem com isso que estás a dizer agora da questão das emoções. Afinal, o que é que te diferencia da maioria das pessoas, ou posto de outra maneira? Será que isto te diferencia do comum dos mortais?
É uma pergunta que eu costumo fazer em outros contextos. Será que isto diferencia no sentido de, enfim, teres tipicamente uma sensibilidade diferente para a emoção dos outros, ou estás atento, ou mais atento às emoções às tuas e às dos outros? O que é que tu pensas sobre isto? Muito. Imagina. De alguma forma, a forma como cada um de nós é, faz-nos ser diferentes e dos comuns mortais, agora usando a expressão. Portanto, qualquer um de nós que aqui está dentro e fora desta sala não é um mortal comum, por isso é que nós existimos. É mortal, mas não é comum. E mesmo o ser mortal é relativo, porque qualquer um de nós se torna imortal a partir do momento em que partilha na eternidade aquilo que é ou que faz crescer os outros. E, portanto, quando alguém cresce a partir daquilo que nós ajudamos a crescer, isso torna imortal a pessoa que faz crescer os outros. Eu acredito que eu, enquanto professor agora, me torno imortal naquilo que faço aos alunos, aos estudantes de enfermagem. Eu não pensei a nossa conversa ir tocar na imortalidade dessa outra, mas já agora aproveito e pergunto. Imagina que um exercício algo mórbido, mas é o último dia da tua vida. Sim. Tu olhas para trás e o que é que queres, o que é que queres sentir? Queres deixar algum legado, o quê? Na verdade já o deixei. Aliás, sentes isso? Desde que nascemos que vamos deixando legados, mas eu sinto neste momento que o último dia da vida de qualquer um de nós, mas já que falaram no meu, o último dia da minha vida será o primeiro dia da minha imortalidade. E, portanto, no sentido em que, se eu hoje fosse o último dia da minha vida, aquilo que eu já deixei permite-me, desde já, tornar-me imortal em muitas pessoas e, portanto... Isso far-te partir em paz? Sim, far-me partir em tranquilidade. Certo. Em paz, é difícil partir em paz, porque há sempre alguma coisa que nós queríamos fazer de diferente e que podemos não ter a oportunidade. E, de facto, eu, como já disse no início da entrevista, tenho necessidade de fazer coisas diferentes. E ainda não fiz tudo o que gostaria de fazer. Não estás apaziguado ainda? Não. Mas antes disso, porque eu acho que é curioso começarmos a falar destas coisas e a certa altura, eu lembrei-me de um curso que fiz aqui há uns tempos, de cuidados paliativos, em propósito, e uma das temáticas em que a certa altura se falava era precisamente como se ajuda as pessoas que se encontram em situações, enfim, bastante difíceis, a encarar o seu fim. E perceber que há pessoas que fazem esse exercício de forma muito mais tranquila do que outros é de facto algo que me pôs na altura a pensar. E agora, lembro-me disso quando te ouvia. É também um papel do enfermeiro, voltando aqui à enfermagem, conseguir, até porque provavelmente tem esse tipo de situações na sua prática profissional, conseguir, ou tentar pelo menos conseguir, que o outro sinta ou tente perceber qual foi ou qual é o seu papel e a sua razão de existir, para que tenha uma existência mais tranquila, nomeadamente nos momentos de fim de vida? Eu diria que o grande objetivo dos enfermeiros é garantir que as pessoas tenham relevância na sua existência, seja em que nível for, e que a morte na existência é apenas mais uma fase em que os enfermeiros, obviamente, que acompanham a vida das pessoas desde o nascimento até à morte, têm que as ajudar a integrar. E, portanto, a morte não é mais do que mais uma fase da vida em que os enfermeiros estão presentes e em que ajudam as pessoas a morrer sendo elas próprias. Porque realmente a pior morte que se pode ter é uma morte em que se morre desumanizado e desligado daquilo que se é, numa cama de hospital, com um pijama igual ao de outra pessoa qualquer e com um número de cama, sem ter o seu nome. E realmente o papel maior dos enfermeiros será que essa pessoa morra com o nome que tem, não deixando de ser a pessoa que é e a dignidade que ela própria reconhece no seu projeto de vida como sendo importante. E, portanto, seja no hospital, seja em casa, tendo um enfermeiro, a pessoa garante que vai morrer sendo ela própria. E acho que não há maior objetivo de alguém do que morrendo sendo ele próprio. Agora falando que isto é um pouco mórbido, mas nós gostaria de morrer desvirtuado daquilo que é. E só o vai conseguir se tiver um enfermeiro ao seu lado, porque senão corre o risco de morrer desvirtuado do que é, e talvez isso seja a pior morte, é a morte
desvirtuada. E pegando... ok. E o que é que te falta fazer então, já que estamos neste registro e que estavas a partilhar connosco aquilo que já tens vindo a fazer nestes teus primeiros 30 e qualquer coisa anos de existência, já foi muita coisa, de facto, ou tem sido muita coisa. O que é que ainda te motiva? O que é que te faz correr a tal emoção que te faz avançar? Gostando então de pessoas como eu gosto, e sendo as pessoas tão complexas, ainda sinto que ainda me falta conhecer muito das pessoas e talvez, não é talvez, tenho a certeza que uma das coisas que, se não for hoje o último dia da minha vida, ainda poderei fazer, e a vida realmente é feita de missões, e terei eventualmente a certeza que uma das grandes missões que ainda tenho não se prende com o contexto local, mas com um contexto muito mais abrangente a nível mundial, naquilo que eu pretendo para trazer dignidade às pessoas no mundo. E, portanto, de alguma forma... É uma ambição significativa. Como é que sim, pensas também não faz concretizá-la? sentido viver sem ambições, porque, e as ambições, se não forem significativas, são Não pequenos são viciosas. objetivos. Não são, exato. E, portanto, como é que eu pretendo? Quando se faz um projeto de vida, e isso é algo que eu tenho também ajudado ao longo do meu percurso profissional, os outros a trabalhar, e portanto uma das áreas que eu mais trabalhei como enfermeiro ao longo da minha atividade profissional foi uma área de atenção, ou um foco, que nós enfermeiros chamamos assim umas coisas estranhas, mas o foco de atenção central que eu mais trabalhei foi um foco que nós chamamos de processo de tomada de decisão. E portanto eu sempre ajudei os outros a tomar as melhores decisões sobre aquilo que era melhor para a sua vida. E de facto, quando nós fazemos um projeto de vida, sabendo exatamente aquilo que queremos, fazer o caminho não é difícil. O que pode ser difícil é o tempo que podemos demorar a fazer cada etapa do caminho. E portanto, até hoje, nada do que me aconteceu não foi planeado de alguma forma, ou não teve um caminho feito no sentido de o conseguir. E portanto, nada do que está a acontecer neste momento já não foi pensado. Algumas coisas há muitos anos e estão-se a concretizar agora, outras há menos tempo, mas que se concretizaram na mesma. Maquinas tudo, fazes um plano muito, muito estruturado, ou no fundo tens a noção que queres fazer determinadas coisas e depois elas acabam por acontecer? É uma coisa mais racionalizada ou vem-te é mais visceral? Eu diria que é um calculismo emocional. Portanto, eu calculo, como é óbvio, porque as coisas têm que ser planeadas e de alguma forma a vida e a prática profissional, como enfermeiro e como ator e como agora também escritor, ajuda-nos a ser mais calculistas. Portanto, eu tenho noção daquilo que eu digo, consigo neste momento ouvir-me fora de mim, sei que nos momentos em que eu ponho uma vírgula ou que eu faço uma pausa ou que eu escolho uma palavra, que isso vai ter um impacto em quem está a ouvir e um impacto em mim próprio. Portanto, posso dizer que neste momento consigo ser mais calculista naquilo que digo, no sentido positivo do calculismo, mas que de alguma forma associo a isso a questão emocional, porque eu tenho que me apaixonar por aquilo que estou a fazer, porque no momento em que eu desapaixono, abandono. São os tais momentos em que tu saltas de ser de exatamente. saúde ou de hospital ou de carreira, coisa do género. Porque sendo calculista, se não estivermos apaixonados, não faz sentido continuarmos a viver, até porque a paixão e a felicidade enquanto sentimento caminham muito próximos. Portanto, às vezes dizemos que a paixão é o caminho para o amor, eu diria que a paixão é o caminho para a felicidade. O amor é mais um sentimento que nós acabamos por ter, paralelo à felicidade, mas que é a paixão que nos leva a ser felizes. Porque se estivermos apaixonados, temos muito mais emoções positivas connosco. No fundo és um viciado em paixão. Sou, sim, sem dúvida. Talvez, é uma expressão engraçada, mas sim. E portanto diria que, como viciado em paixão que sou apaixonado por vida e portanto ainda não posso morrer. E tens medo de algum dia ficares com a sensação que não tens mais nada pelo qual te apaixonar? Já alguma vez pensaste nisso? Ou estás convencido que serás sempre capaz de te apaixonar por alguma coisa nova, diferente? Sim, e até porque a vida em si e a existência que está para além desta vida é apaixonante e, portanto, mesmo quando pensamos na morte, que há pouco falávamos nela, como algo que é o fim, eu não consigo ver a morte dessa forma e talvez daquilo que tem sido a minha experiência com pessoas que morreram e com pessoas que estão vivas e que já estão mortas, algumas estando vivas, é que realmente
morrer naquilo que é o morrer, tendo feito aquilo que se quis, é a coisa mais apaixonante que pode existir. E, portanto, isto é estranho também dizê-lo. Mas, de alguma forma, nós todos procuramos a morte, porque ela é o fim, mas sendo o início, porque se procurarmos a morte apaixonados, vamos encontrar uma morte muito mais interessante do que uma vida já morta, sem paixão. Diria mais isso. Eu acho que foi um momento excelente para nós fazermos aqui uma pausa. Eu confesso, quando começámos esta nossa conversa, estava longe de imaginar que entraríamos numa dimensão tão filosófica, mas eu acho que foi verdadeiramente interessante. Nós temos aqui por hábito ser relativamente comedidos no tempo que dedicamos a estas nossas conversas, porque queremos ser cidadãos produtivos e, portanto, amanhã é dia de trabalho, mas gostava de saber se alguém, estou convencido que sim, se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui ao Pedro Melo, e aproveitei agora. Está toda a gente ainda a digerir, aquilo que aqui foi dito. Uma provocação. Foi fácil trocar o Porto por Lisboa, não? Não, por acaso é uma pergunta interessante. Eu não diria que troquei. Mas apaixonaste pelo Porto? Não. Apaixonei-me, por isso é que cá estou, porque senão não estaria. Mais uma vez, se não me apaixonasse, não estaria. Mas também sou apaixonado por Lisboa, só que de uma forma diferente, porque Lisboa leva-nos a apaixonar de uma forma mais fria do que o Porto. Porque há menos emoção? Ou... Não, Lisboa é uma cidade da qual nós passamos a depender, e eu não consigo viver sem Lisboa, mas é uma cidade que não nos permite viver sempre. Portanto, eu não consigo estar em Lisboa, morando lá sempre, mas não consigo não lá ir de vez em quando, respirar. E de facto, eu também cresci na margem sul, no deserto. O deserto se calhar tem menos ar, mas a minha infância foi passada realmente em Lisboa, naqueles bairros mais típicos de Lisboa, e eu ainda hoje não consigo desligar-me dos odores, dos cheiros que tem Lisboa e que o Porto não tem. Nomeadamente, os pátios de Lisboa têm um cheiro muito característico que eu ainda consigo sentir aqui, agora que estou a falar convosco, até porque eu tenho uma memória olfativa interessante, portanto lembro-me dessa... Sei que és bom cozinheiro, não é? Talvez. Mas Lisboa tem, e o Porto tem uma questão diferente, que é, eu não sendo do Porto, a primeira vez que vim ao Porto, senti-me em casa. É muito engraçado, porque passar a ponte da Arrábida, principalmente, olhando para o lado direito, e principalmente também, quem vem de Lisboa, obviamente, faz-nos sentir que estamos a chegar a um local que, mesmo não conhecendo, sempre foi nosso. E eu defino o Porto muito assim, que é uma cidade que já é mesmo de quem não é. Portanto, nós, quando entramos no Porto, sentimos-nos em casa. E é engraçado porque vou a Lisboa e não me sinto em casa quando chego, mas quando estou fora, tenho saudades. Do Porto, estando em Lisboa, não tenho saudades, mas quando venho, não consigo sair. E, portanto, são formas diferentes de ser das duas cidades. Por isso eu não diria que troquei, ou melhor, eu prefiro estar no Porto porque é onde me sinto em casa, mas tenho que lá ir de vez em quando abaixo porque sinto falta. Faz parte. Lisboa. Sim. Muito bem. Sim. Uma boa provocação. Deixa-me para mais um momento de reflexão, a provocação do Pedro Silva. Alguém tem mais alguma questão a colocar? Eu já venho a meio muito tarde, perdi, mas... Vem muito a tempo. A tempo, sim. Mas eu tinha uma pergunta para o Pedro, porque me interessei pelo seu percurso, por tê-lo uma vez observado na Universidade Católica a falar, e foi daí que comecei a conhecer, e pronto, tenho uma amiga que foram colegas de curso de base em comum. E então, eu estou a trabalhar numa área em que o Pedro também já trabalhou. E a pergunta que eu tenho para o Pedro é esta. Quando estás a fazer uma coisa que sabes que ela que é muito importante e disseste uma coisa ali que me tocou imenso, durante o período da minha vida ajudei os outros a tomar as melhores decisões que eram boas para as vidas deles. Quando sentes que aquilo que é muito importante, mas que por falta de visão ou porque as pessoas não estão naquele contexto em que tu estás a fazer aquele trabalho, e mesmo são colegas teus de profissão e tudo, e tu te sentes totalmente incompreendido, mas tu vais lá à casa, porquê? Porquê que foste à casa daquela família? Não sei o que é que lá foste fazer, porquê que tiveste que ir
das 7 às 9 da noite, o que é que lá for. Mas eu não percebo, mas isso eu não sei quantos que tenho que fazer, ou é psicólogo, ou é assistente social. Como é que gerias essas emoções? É uma boa pergunta. Mas, de alguma forma, eu tenho percebido que as coisas não mudam de um dia para o outro e que se nós realmente acreditarmos naquilo que estamos a fazer... Estamos apaixonados. Ou que estivermos apaixonados, exatamente, temos que perceber que o percurso pode não ser este e que as pessoas que estão à volta não o percebem, mas que se eu criar condições aqui, inevitavelmente as pessoas, mesmo as que não querem, vão ter que olhar para aquilo da forma que nós estamos a ver. E eu já cheguei a ter momentos em que fui ameaçado de ser preso e tudo, na forma como estava a intervir, pelo que as pessoas não acreditavam. Mas estás a meter no campo dos outros? Ou, por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu tive um projeto na área do bullying nas escolas. Portanto, o bullying realmente é uma área, como qualquer outra, onde há pessoas que tocam muitos profissionais. E, de alguma forma, fui ameaçado por vários profissionais, dizendo que, enquanto enfermeiro, não tinha que entrar em campos que... Mas, de facto, quando nós, e é isto que eu agora procuro passar também aos estudantes, quando nós percebemos o que é ser enfermeiro e o que é o nosso alvo e o que é ser pessoa para os enfermeiros, que é diferente de ser pessoa para os outros profissionais, e se conhecermos muito bem do ponto de vista político, do ponto de vista legal, do ponto de vista organizativo, o que é ser enfermeiro, não há nada, nem ninguém que possa travar aquilo que é... Primeiro temos que estar apaixonados, mas isso é uma questão comum a tudo, mas depois temos que nos embrenhar naquilo que realmente somos para explicar. E neste momento, e neste exemplo, aliás, que eu estou a dar, na altura em que me ameaçaram de chamar a polícia, no sentido de que eu estava a desobedecer a uma autoridade, percebendo aquilo que é o nosso código deontológico, percebendo o que são os padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem, percebendo o que é o alvo dos enfermeiros e percebendo que a pessoa para os enfermeiros é dotada de processos intencionais, que são as crenças, os valores, de processos não intencionais, que são os fisiológicos, e de processos de interação com o ambiente, o bullying encaixa aqui como qualquer outra área. E, portanto, eu, como enfermeiro, não ia, obviamente, trabalhar as questões psicológicas só do bullying. Provavelmente iria precisar do psicólogo. Eu não. A comunidade é que iria precisar. Porque também é outra questão que, às vezes, os profissionais têm dificuldade em perceber, que é a necessidade não está no profissional, está nas pessoas que precisam dos profissionais. E talvez, enquanto enfermeiro, tenho percebido que só desvirtuando ou descentrando de mim enquanto enfermeiro e centrando na necessidade do outro que precisa de mim, é que consigo perceber que os outros todos se encaixam perfeitamente em parceria naquilo que é a intervenção. E todos fazem falta. Todos. E, portanto, às vezes a dificuldade é dos outros perceberem que fazem falta porque o outro precisa. Não é porque fazem falta porque eles é que são importantes. E o grande desafio que eu tenho tido ao longo da vida profissional nesses casos em que os outros não entendem o que temos que fazer é primeiro desconstruir aquilo que eles são e que a importância não está neles, mostrar-lhes o problema real e depois negociar de que forma é que cada um vai trazer mais valias. E neste caso em concreto do bullying, por exemplo, o projeto ainda hoje existe e eu já não estou na saúde escolar, mas foi um projeto que foi abraçado pelas próprias escolas e, portanto, as escolas estão a desenvolvê-lo e os psicólogos das escolas, a polícia da escola segura, os professores e alguns enfermeiros estão envolvidos ainda hoje no projeto. E eu penso que a maior conquista de um projeto é quando ele deixa de ser nosso e é de todos. E isto, que é precisamente o que eu estou a estudar no doutoramento, é algo que só se consegue, do que eu percebi na prática clínica, pelo menos em 4 anos. Só depois de 4 anos em que estamos embrenhados numa comunidade é que conseguimos que a comunidade entenda que aquele projeto é dela e não do enfermeiro ou do médico. Que não é imposto. Portanto, empoderamento comunitário, que é o que eu estou a trabalhar, é precisamente quando as coisas nascem dos próprios e que não é necessidade, ou não há necessidade de eu próprio ir lá sugerir, mas que quem está a sugerir tem que controlar de forma intencional aquilo que os outros estão a achar que são eles que estão a decidir. E este achar não é manipular, é achar mesmo. E, portanto, qualquer que seja a intervenção, e nos vários projetos de saúde escolar que fui desenvolvendo, foi sempre baseados no empoderamento comunitário. E, portanto, os projetos que ainda hoje existem é porque realmente passaram a ser de todos e não de ninguém em particular. E é aí que se conseguem mudanças. Mas há contextos onde não é fácil, realmente. Pronto. E às vezes a mudança maior está em nós e não nos outros. E realmente o em nós é no sentido de percebermos que quando os outros todos não estão a ver aquilo que nós estamos a ver, das duas uma. Ou nós não estamos realmente a ver aquilo que eles precisam,
ou temos que criar condições para que eles deixem de ser cegos. E que normalmente até é esse o problema. É que as pessoas são cegas porque estão Autocentradas? exatamente, e para além de estarem autocentradas, não conseguem ver a real necessidade que têm. E agora falando na perspectiva dos utentes, as pessoas muitas vezes não sabem o que precisam, têm necessidades sentidas que nem sempre expressam, as necessidades expressas nem sempre são aquelas que as pessoas sentem, e estão muito longe de ser as necessidades reais. E essa ponte entre aquilo que eu expresso, eu posso ir a um centro de saúde pedir uma pílula, por exemplo, e é muito comum irem lá jovens dizer: eu vim só buscar as pastilhas, que é a expressão que aqui se usa muito no Norte. Isso é uma necessidade expressa. Mas se realmente lhes perguntarmos aprofundadamente aquilo que sentem como necessidade, até dizem que o namorado lhes bate e que sentem que estão presas numa relação se alguém puxar o assunto. E se calhar a necessidade real, que não tem nada a ver com a violência no namoro, tem a ver com a competência que ela tem de ser assertiva na vida, não só no namoro, mas em tudo, e que é algo que realmente o enfermeiro ou outro profissional, agora estou a falar do enfermeiro, pode trabalhar com esta utente se lhe souber fazer a ponte entre aquilo que foi expresso, que era ir buscar as pastilhas, aquilo que ela sente e aquilo que é real. E o grande desafio dos profissionais de saúde está nesta ponte. E é isto que não é fácil às vezes perceber, que é passarmos a olhar os outros com olhos de pessoas, que somos também, mas acrescentando aquilo que é o olhar profissional que só nós sabemos ter. E há as duas vertentes. Há profissionais de saúde que só olham com o olhar de pessoas e se esquecem que têm uma vertente profissional por trás, e há os outros que só olham com olhos profissionais e por isso não conseguem perceber as necessidades das pessoas, porque estão muito centrados naquilo que é o que a ciência que eu aprendi diz. E não há maior ciência do que olhar com ciência para alguém com olhos de pessoas. E, portanto, é esse o segredo de ser enfermeiro e outro profissional. Achei graça porque, a meio do teu discurso, disseste assim uma frase que já outro dia ouvi pronunciar na TSF, que era o pai da Apple, o Steve Jobs, que dizia que as pessoas não sabem o que querem, que por vezes tínhamos que lhes mostrar o que é que elas precisavam. Eles não sabem o que é que precisam, às vezes temos que lhes mostrar. E estava a ouvir o senhor na rádio e aquela frase ficou-me do Steve Jobs, porque, pronto, adoro os produtos e tudo o que é. E tinha, acho que 18 anos, agora tenho 42, quando experimentei a primeira vez, o primeiro computador que experimentei, da Apple, na fila em Lisboa. Também sou de Lisboa. E pronto, depois fui seguindo, li bibliografia, vi o livro dele, pronto. E ele tem coisas muito interessantes, se lermos coisas do Steve Jobs, e tu fizeste um link com ele, quando disseste, as pessoas não sabem o que é que precisam. E pronto, achei interessante. E o enfermeiro faz essa ponte. Muito obrigado. Acabamos de falar de Steve Jobs, falamos de morte, falamos de vida, falamos de livros, falamos de tanta coisa. Eu acho que foi sinceramente uma conversa muitíssimo interessante. Fico muito satisfeito que a possamos ter tido e que possamos ter tido estas pessoas aqui connosco. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pela vossa participação. Nós cá estaremos um destes dias para mais uma Career Talk com um convidado ainda a anunciar. Muito obrigado. Muito bem.